Meu nome é Felipe Melo de Carvalho, sou atleta profissional, capitão do Fluminense. Na verdade, o que mais tem hoje é pitbull no futebol, né? Não quero nem mais ser chamado de pitbull, porque qualquer um que dá um carrinho é chamado de pitbull, né? Antigamente, pitbull você tinha que, no mínimo, conquistar um troféu, né? Hoje, qualquer um é pitbull. Quem são os legítimos pitbull que você vê? Não, acho que para ser um pitbull de verdade, no mínimo você tem que conquistar troféu, né? Você tem que ser campeão, né? Você tem que deixar um legado, né, para ser pitbull. Né? Podem ter aí filhotes de pitbull, né? Agora, pitbull mesmo, para se tornar um grande pitbull, você tem que, no mínimo, deixar um legado em algum lugar, né? Futebol raiz é dessa maneira mesmo. Não tem chororô, né? De acabar e ficar chorando, ele me bateu, ele entrou duro. Não, meu irmão, dentro de campo é isso aí. Cada um por si. É porque eu sou aguerrido. Chato porque eu sou um cara que brigo pelas cores do clube que eu tô atuando. Né? Uma coisa é você amar, que é muito mais fácil você brigar pelo time que você ama, né? Mas quando você chega no início assim, você não tem amor pelo clube. Sabe? Mas eu sempre briguei. Assim, como se fosse o último clube da minha vida ou o primeiro clube da minha vida. Né? Sempre fiz questão de fazer isso aí. Porque eu posso errar tecnicamente, mas eu jamais vou deixar de lutar e correr pela minha equipe, pelo meu clube. Né? Eu acho que isso aí esse é o chato do bem, né? Tá zoando aí a torcida do Flamengo, Felipe Melo. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre fui assim, sempre fui um cara aguerrido, sempre fui um cara mesmo de confrontar a torcida. Eu penso que o Felipe Melo ter vindo para o Campeonato Carioca ajudou muito o Campeonato Carioca a vender, a ter mais telespectador, a ter mais visualizações, porque eu trouxe rivalidade também. Eu trouxe aquilo que tinha com o Romário, com o Edmundo, eu trouxe. Então, até mesmo o torcedor ir na rede social e começar a xingar e começar a falar besteira, isso traz essa rivalidade antiga. Isso faz com que o torcedor venha no estádio também, isso é bacana. Eu acho que se não tivesse o Felipe Melo, seria um pouco menos. E eu acho que quando o Felipe Melo parar de jogar futebol, vão sentir falta um pouquinho também disso aí, que faz parte do futebol. Mas jamais vou faltar o respeito com nenhuma instituição. Jamais. É autorizada a bola para a área, viajou, olha o toque de cabeça! O gol que deixou o Flamengo respirar aliviado no Campeonato Brasileiro já mudou a vida de Felipe Melo, pelo menos por um dia. Mudou mais na rua, andando na rua, pessoal, o reconhecimento muda bastante. Aí, pessoal, Felipe Melo pra lá, Felipe Melo pra cá, querendo autógrafo, foi bem legal. Eu sou um cara verdadeiro, sabe? E de fato eu cresci no Flamengo e eu torci pro Flamengo. Mas a partir do momento que eu me tornei um profissional, eu volto pro Brasil e venho pro Palmeiras, né? E no Palmeiras, você começa a pegar um sentimento pelo clube. E o Palmeiras, querendo ou não, tinha uma rivalidade, né? O rival do Palmeiras não era o Flamengo e tampouco o rival do Flamengo era o Palmeiras. O rival do Palmeiras é Corinthians, São Paulo, né? E do Flamengo é Fluminense, Vasco, né? Botafogo. Mas tinha essa rivalidade porque os clubes brigavam por títulos, né? E automaticamente você vai criando uma casca, né? E vai tendo um sentimento. Aí você sai do Palmeiras, vem pro Fluminense, sabe assim, automaticamente o Fluminense me abriu as portas de 40 anos de idade. Como não amar um clube como esse? Né? Então eu não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho muita gratidão e a minha gratidão pelo Flamengo vai ser eterna, né? Mas eu não amo mais o Flamengo. Agora, seria uma hipocrisia muito grande e tem o tal do politicamente correto. Eu não sou politicamente correto. Se me perguntarem, eu vou responder. Esses idiotas têm usado a internet para falar, sempre quando a gente joga contra o Flamengo, né? Mas o Felipe Melo, ele não gosta do Flamengo porque o Flamengo não quis o Felipe Melo. Nunca teve isso. Eu nunca tive uma oferta do Flamengo. Eu nunca tive uma oferta do Flamengo. Mas eu sempre demonstrei o carinho que eu tive pelo Flamengo. Eu botei dinheiro meu dentro do Flamengo, o tijolinho. Eu tenho um tijolinho na minha casa. Eu botei dinheiro meu na época do tijolinho da Patrícia Amorim no Flamengo. Para ajudar nas reformas do Ninho do Urubu, tijolinhos foram vendidos por R$250 cada um. Quando nós ganhamos o Campeonato Brasileiro em 2018, isso ninguém sabe, Marcos Braz foi dentro da minha casa. Eu falei, olha, vocês têm que fazer uma oferta pro clube.
E acabou que, por circunstâncias, não aconteceu. E graças a Deus não aconteceu. Porque eu fui bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. Creio eu de ter deixado um legado no Palmeiras, de ter ajudado no Palmeiras. E creio eu que o amor que eu sinto pelo Palmeiras é recíproco. Pelo que aconteceu no Ninho, né? Eu perdi basicamente um afilhado, que é o Arthur. E aquilo dali faz com que a gente fique triste, né? Claro que a instituição é maior do que tudo, mas aquilo dali começou a bater uma tristeza, né? O pai do Arthur, que faleceu no dia de completar 15 anos de idade, era o meu compadre, que faleceu também, Funeca. Então ficou a mãe, a Marisa, que já é uma senhora, né? Então perdeu o menino, eu passei por tudo, eu vi tudo aquilo dali, certo? Então assim, eu tenho muita gratidão pelo clube, jamais ninguém na face da terra vai ver eu falar mal do clube de Regatas Flamengo, assim como jamais ninguém vai ver eu falar mal de qualquer clube que eu tenha passado, pela gratidão que eu tenho. Falar em Fluminense, ó quem chegou, daquele jeito. A história do Felipe Melo com o Fluminense começou há muito tempo atrás. A primeira camisa de clube que eu coloquei na minha vida, quando eu era criança, foi a do Fluminense. Hoje, eu amo o Fluminense. Pra mim é fácil. Né? Eu amo o Fluminense porque eu passei, de fato, de tudo no Fluminense. Eu vim aqui no Fluminense, nós conquistamos o Campeonato Carioca, depois eu fui vaiado e xingado, muitas vezes no Maracanã, porque eu tive uma lesão, foi difícil voltar. Depois eu consegui dar a volta por cima, conquistar um grande título, 2 grandes títulos. Né? Então, assim, é um amor incrível que eu peguei pelo Fluminense e jamais, mas assim, jamais eu vou deixar de lutar pelas cores do Fluminense, ainda mais eu vou deixar de lutar pelo mundo, o ambiente, a família Fluminense. Doa quem doer. Noite terrível. Derrota nos pênaltis e violência na chegada ao Rio. Mais um ano sem Libertadores pro Fluminense. E o Fluminense aí, nem na fase de grupos da Libertadores, o time do Abel chegou. Eu começo a minha história, a trajetória no Fluminense, né? Sendo eliminado na pré-Libertadores por Olímpia do Paraguai. Ali, nessa eliminação, de fato, nós começamos a nossa trajetória para a conquista um ano depois da Taça Libertadores. Estava todo mundo muito triste no vestiário, né? E na hora que a gente vai fechar, antes de voltar para o Rio de Janeiro, eu dou uma palavra e eu falo assim, ó, hoje a gente começa a nossa caminhada para nós conquistarmos. Fazer de tudo, vamos voltar para a Libertadores no próximo ano e no próximo ano a gente vai ser campeão. E ali eu começo a introduzir no coração e na mente dos atletas o que devemos fazer. E ninguém falou assim, ó, primeiro jogo do Fluminense com o Diniz foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Fluminense empatou 0-0, fez um ótimo jogo e todo mundo correu pra caramba pra trás da linha da bola. Tem algumas jogadas que o atleta do Palmeiras pega na bola e tem 3 jogadores do Fluminense marcando. E ninguém fala, porque para falar de tática tem que ter conhecimento. Mas o Diniz pegou ali, olha só o que nós fizemos ali. Primeiro jogo. Então ele parte dessa base de que nós temos que defender o gol do Fábio. Ele parte dessa base de que nós temos que ter o domínio da simplicidade. Qual é a nossa simplicidade? Correr para trás. Nós temos que defender. E tem que defender, não importa. Defende. E nós fizemos isso. E eu lembro quando nós perdemos o jogo para o River Plate lá na Argentina, todo mundo cabisbaixo, eu começo a gritar no vestiário e eu falo assim, ó, levanta todo mundo e só me escuta aí. Nós seremos campeões da Libertadores. Eu não quero ver ninguém de cabeça baixa. Mas nós não podemos perder jogo como esse. Nós perdemos contra o River porque em algum momento nós não tivemos... como posso dizer? Nós tivemos medo de jogar. Em algum momento nós não tivemos o que nós temos no treinamento. Vamos fazer, se errar, problema. Mas vamos fazer o que a gente faz. Vamos sair com a bola tocada, tiver que chutar longe, vamos chutar longe, mas vamos sair todo mundo para fazer pressão para a segunda bola. Né? E nós, em algum momento, tivemos medo. Meu pai tá ali, minha mãe, a minha avó, meus filhos, minha esposa. Eu prometi para eles que eu seria campeão da Libertadores com o Fluminense. Eu sou homem de palavra. Então, acho sim que eu fui muito importante, né?
eu fui mais um importante dentro do grupo, né? De passar para todos eles que, de repente, seríamos, de fato, e dentro de campo também foi para mim um motivo de muito orgulho poder jogar, né? Já que os outros 2 jogos, por causa de lesão, as outras 2 finais eu entrei no jogo, né? É bom frisar, por causa da lesão, né, que eu tive, mas esse eu joguei, só não joguei um jogo, né, e com 40 anos de idade, então assim, eu acho assim que eu fui uma peça também fundamental para a conquista desse tão sonhado título da Libertadores. A gente, mais experiência, né, de vida, a gente vai ficando mais tranquilo e a gente vai sabendo dosar as situações, né. Se fosse hoje, ou se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje em 2010, eu não tenho dúvida de que seria diferente. Mas o Brasil perderia aquele jogo. Porque era para perder, o jogo estava 2-1. Tomamos um gol do cara baixinho, de cabeça, o Sneijder, né? Que sai fazendo assim com a cabeça. Então assim, era para perder, e aquela seleção era muito focada. O que machucou bastante foi que a seleção era muito focada. Né? Não tinha oba-oba com aquela seleção, a gente não tinha. Nós fomos focados em vencer a Copa do Mundo, nós tínhamos ganhado a Copa das Confederações, a Copa América, em primeiro com louvor nas eliminatórias da Copa do Mundo, ganhamos da Argentina fora, ganhamos do Uruguai fora, né? Ganhamos de seleções que o Brasil já tinha tempo que não vencia fora. Exatamente, então assim, nós nos classificamos contra a Argentina lá na Argentina. Assim, então era uma seleção de fato vencedora, né? E que machucou, doeu bastante. Foi todo mundo, quando acabou o jogo, foi todo mundo chorando demais dentro do ônibus, porque esperávamos, de fato, ser campeões do mundo. Mas aquilo ali foi um apagão. Que eu lembro que algumas pessoas falaram, não, o Brasil foi um apagão, perdeu de 7-1. Foi um apagão. Que é apagão, né? Agora, o apagão foi aquilo ali, que foi rapidinho, fizeram 2 gols e mudou completamente a dinâmica, a história do jogo. Me sinto culpado, tenho a minha parcela de culpa. Eu estava num momento muito difícil, então naquela voluca de querer roubar a bola, acabei fazendo uma falta um pouco mais forte que gerou o cartão vermelho. Eu tenho uma experiência muito grande dentro do futebol. Se quiser, se fosse uma entrada realmente para quebrar o Rubem, ele não voltaria para o jogo. Eu estaria ou ficaria muito frustrado se o Brasil tivesse perdido por causa do Felipe Melo, por causa da expulsão. E não foi dessa maneira. O Brasil perdeu porque perdeu. Estava perdendo de 2-1 o jogo, né? Mas o tempo, ele trouxe muita hipocrisia à tona. Muita hipocrisia à tona, porque em algumas outras Copas do Mundo, algumas pessoas que tentaram me crucificar falaram assim, mas se tivesse Felipe Melo, teria feito falta e não teria saído o gol. Mas e se o Felipe Melo faz a falta e é expulso? Como é que faz? Né? Então, assim, eu nunca deixei de dormir por causa da expulsão, porque foi um erro a expulsão, claro que foi um erro, né? Mas o Brasil não perdeu por causa da expulsão. Pelo contrário, 95%, 100%, vamos colocar 95% dos gols do Brasil, naquela Copa do Mundo, quem iniciou a jogada foi o Felipe Melo. O início de todas as jogadas foi o Felipe Melo, inclusive o primeiro gol. Só que é o Felipe Melo, porque se não fosse o Felipe Melo, se fosse um argentino, de repente Redondo Melo, Javier Melo, essa assistência, né, ela seria mostrada com muito mais frequência, porque é uma das maiores assistências em Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Eu penso que se eu vou pro Real Madrid, eu jogo mais 2 Copas do Mundo. Então, quer dizer, mas aconteceu, era para acontecer, né? De repente eu tive alguns erros que hoje eu passo para meus filhos que não terão em suas vidas, certo? E eu falo porque eu tive exemplo, propriedade para falar, olha, eu passei por isso, não faça isso porque eu passei por isso e deu ruim. Né? Então, assim, faz parte da vida, errar faz parte da vida. Né? E eu sou um cara, assim, em dado momento, eu entendi que eu precisava de ajuda, né? E hoje eu tenho as pessoas que me ajudam, né? Eu passei por... Quando eu era criança, eu fui em psicólogos, né? Hoje eu tenho o meu mentor, pessoas que me ajudam, né? E é normal.
Deus levanta outras pessoas aí para te ajudar, né? Pessoas sábias, pessoas que estudadas em certas situações psicológicas, enfim. Né? Eu acho que isso é normal, e não só eu, todos nós precisamos, porque ninguém é perfeito, acho que todos nós precisamos. Não, mas eu fui durante muitos anos o melhor centrocampista brasileiro jogando na Europa. Então eu no meu auge, eu fazia 5, 6 arrancadas por jogo. Eu terminei uma temporada com 13 ou 16 gols no Galatasaray. Né? Então assim, o Fernandinho é um ótimo jogador, o Casemiro é um ótimo jogador, cada um tem a sua história, né? Mas eu não vejo que tem que ter essa comparação. Ou se tiver que fazer a comparação, eu deixo pra gente de fora. Eu não faço comparação. Eu acho que assim, eu no meu auge eu fui um grande jogador, né? Jogando de volante, né? E não tenha dúvida de que, inclusive eu quando eu estava com o Filipão no Palmeiras, eu perguntei para ele, você se arrepende de não ter me levado para a Copa do Mundo? Ele falou assim, agora eu te conhecendo, eu me arrependo. E um filho perguntou assim, um deles assim, pai, se pudesse voltar o tempo e você tivesse alguma coisa que você tem hoje, levar lá para trás, o que você levaria? Eu falei, a minha mentalidade. Aí outro falou assim, nossa, não, eu levaria tal coisa aqui, porque aí eu já ia ganhar dinheiro, alguma coisa, por exemplo, eu ia fazer o MacBook, o outro fazia tal. Eu falei, não, a mentalidade. Por quê? Porque com a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse com 20 anos de idade, eu acho que teria jogado muito, eu teria batido o recorde de jogar a Copa do Mundo, eu teria ficado muito mais tempo, teria tomado decisões que eu tomei, né, em ir para certos clubes ou outros, né? Decisões equivocadas. Então, assim, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje com 20 anos de idade, eu acho que faria muita diferença. Então, assim, me arrependi sim, agora perder noite de sono, jamais. Foi quando eu cheguei num grande clube, que foi a Fiorentina, o primeiro grande clube na Europa, né? Foi a Fiorentina. Ali eu tive o discernimento de que eu tinha que deixar o velho Felipe, né, para trás. Eu nunca fui um cara que sempre gostei, né, de sair, normal, mas eu nunca fui um fã da noite. Né? E eu comecei a entender de que eu tinha uma mentalidade profissional, digamos assim. Em 2009 foi quando eu comecei, foi em 2008, quando eu fui para Almeria, eu comecei o Naemi, ele começou a me ensinar um pouquinho mais da mentalidade profissional. Ter uma mentalidade vencedora, né? Até então eu não tinha. Até então eu era um atleta profissional sem mentalidade profissional. Né? Eu não pagava o preço para eu ser um grande atleta profissional. Então, quando eu cheguei em 2008, eu começo com isso aí, né? De me cuidar do meu corpo. E em 2009, quando eu chego na Fiorentina, com o Cesare Prandelli, já cheguei, o cara me tira de segundo volante, me bota como primeiro homem na frente da zaga. Eu tenho que aprender um idioma rápido, porque nós tínhamos a Champions League, então eu tinha que fazer o meu melhor, né? Era um ano que eu sempre sonhei, esse ano é o ano que eu vou chegar na seleção brasileira, então assim, eu tive que mudar totalmente, né? Então eu trouxe aquilo que eu comecei a aprender em 2008, né, sobre mentalidade vencedora, mentalidade profissional. Em 2009 foi quando de fato eu comecei a não entender, mas sim colocar em prática a mentalidade vencedora, a mentalidade profissional. O Chiellini precisou colocar o meu nome para vender livro, né? Vamos lá, para mim um motivo até de orgulho e gratidão, né? Porque você imagina, tantos jogadores, né, que jogamos aí juntos, e aí ele, né? Pô, Del Piero, Buffon, Totti. O cara vai colocar Felipe Melo para vender, pô, maneiro, né? No meu caso é legal pra caramba, né? Eu sempre fui um cara de grupo. Né? Eu nunca tive problema nos clubes que eu passei com grupo, né? Mas sim, eu sempre fui um cara muito viril, né? E o tempo da Juventus foi um tempo que eu errei bastante. Eu errei muito na Juventus, né? Errei em outros clubes, todos os clubes que eu passei eu errei, né? E vou errar. Menos, mas vou errar. Porque eu sou um ser humano e eu erro, sabe? Mas muito menos do que antes. Na Juventus, por exemplo, eu deixo cair um pouco o profissionalismo, digamos assim, de chegar mais cedo para ir para a academia, né? Eu não ia, eu ia direto para o treino, né? Então eu entendo que era um erro. Era um erro. De repente reagir
a situações dentro de campo que não era para ter reação, né? Que ocasionaram algumas expulsões, erro. Então esses foram erros que eu tive, mas eu nunca tive problema assim com outros atletas, né? Pelo contrário. É claro que eu sempre fui um cara muito aguerrido, né? Sempre cobrei, né? E eu faço questão de cobrar, né? Sou cobrado, sou muito cobrado também, né? Mas assim, os erros são esses. O Luxemburgo me faz entender o que é a palavra atleta. No Palmeiras, quando ele volta no Palmeiras, né? Não que ele me convence, ele fala assim, cara, eu vou te botar pra jogar na zaga, o que você acha? Beleza, pô. Se ele me fala pra colocar de centroavante, eu jogaria também. Sabe assim, eu falei, então beleza, bora pra zaga, vamos jogar na zaga. E deu certo, né, porque nós fomos campeões paulistas depois de alguns anos, 10 anos, sei lá, que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista. E eu fui eleito o melhor zagueiro do campeonato, pô. Então, quer dizer, deu certo. O Unai Emery, na Almeria. O Unai Emery, eu lembro que eu jogava no Racing de Santander, eu jogava de ponta, cara. Aí o Unai me ligou e falou assim, vou te trazer pra cá, tal, você quer jogar de quê? Eu quero jogar de volante, cara, eu quero ir pra seleção, então você vai vir pra cá, você vai ser o melhor volante do Campeonato Espanhol. Ele falou comigo assim, eu falei, então beleza. Vou pro Almeria e me torno realmente o melhor volante do Campeonato Espanhol com 8 gols na temporada. Assim, o Dunga pra mim abriu a maior porta, digamos assim, pra mim, né? Que foi a porta da seleção brasileira. O Dunga é um cara que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, mas o Dunga se identificava comigo e eu não tenho dúvida de que o Dunga, quando eu chego na seleção brasileira, ele fala assim, poxa, tá vendo aí, ó, eu confiei nesse moleque aí, ó, porque eu perdi um jogo apenas com a seleção brasileira. Eu nunca passei, eu sou o único atleta que jogou Copa do Mundo, que ganhou título com a seleção brasileira, que nunca passou pelo banco de reserva. Então, quer dizer, ele confiou e deu certo. Né? Ah, mas não ganhou a Copa do Mundo. Não ganhou a Copa do Mundo, meu irmão. Já tem tantos anos que ganhou a Copa do Mundo, mas nós vencemos outras coisas também e não venceu a Copa do Mundo porque não era para ser. Mas, com certeza, eu fiz a minha parte. O Felipe Melo é um cara que tem quase 40 anos. Sabe o cara treina, como ele se cuida e como ele melhorou do ano passado para cá. E o Felipe Melo de hoje talvez seja o melhor Felipe Melo que chegou desde quando ele chegou no Fluminense. O Diniz é tudo isso em um. O Diniz é tudo isso em um. Mas eu acho que eu e o Diniz nós temos uma química, sabe? Assim, foi Deus realmente que preparou esse momento para nós estarmos juntos, né? Porque o Diniz, eu vejo ele sem... Eu fui companheiro do Diniz, nós jogamos juntos no Flamengo, né? E uma vez, Palmeiras e São Paulo, quando acaba o jogo, eu tô indo pro vestiário, ele me chamou, eu entrei no vestiário de São Paulo, ele falou comigo, a gente conversou, né? E ele uma vez foi visitar o Palmeiras, quando não estava treinando em equipe, foi visitar o Palmeiras com o Filipão, e a gente trocou uma ideia, e ele, num podcast, ele fala, olha, perguntou para ele, um treinador, um jogador que você gostaria de trabalhar, que você gostaria de treinar, qualquer um no mundo. Ele fala Felipe Melo, né? Felipe Melo, precisei treinar o Felipe Melo, tal. Então, assim, Deus é perfeito, né? Trouxe ele para cá para nós vencermos o maior título da história do clube juntos. Né? Então, tudo aquilo que eu falei de todos, assim, taticamente, ele é fera. Psicologicamente, é um cara que ajuda demais. Né? É um cara que se importa com o ser humano. Que se importa com o ser humano. É um cara que treina, mas treina exaustivamente, treina muito, trabalha muito. Né? Então, eu vejo assim, o Diniz, uma pena muito grande, né? E penso eu, assim, né? Minha forma de pensar, eu, Felipe, uma covardia muito grande que fizeram com ele na seleção brasileira, né? Isso eu, Felipe, falando, né? Mas eu não tenho dúvida de que eu agradeço muito a Deus por Diniz estar no Fluminense, né? Foi a maior contratação do Fluminense. Agradeço muito a Deus por estar trabalhando com ele, anoto muita coisa, cara, tem um caderno assim, muitas anotações das coisas que eu aprendo com o Diniz, tanto como no sentido campo, como também no sentido de ajudar o ser humano a entender qual é a raiz do problema de cada um, né? Para de fato o atleta se preocupar apenas em jogar futebol. É que a maioria das coisas que o Diniz faz, eu concordo com o que ele faz, né? Concordo e vou lá e anoto, né?
A gente fala de diversas coisas. E como ele já fez questão de falar muitas vezes que ele gosta de entender a raiz do problema do ser humano, muitas vezes a gente está conversando sobre o ser humano. Muitas vezes. A gente, né? O que a gente pode fazer para ajudar fulano e tal? Foi o que aconteceu comigo. Né? Fui ajudado muitas vezes ali, no Fluminense. Com eles. Muitas vezes. Né? De chegar ali, não conseguir treinar porque o joelho estava doendo e o que está acontecendo? De repente fazer um treino abaixo, né? Porque estava abalado psicologicamente falando por causa do joelho, por causa de dor e, né? E entender o que é, não, vamos ajudar. Tem o meu grupo no WhatsApp já com o meu auxiliar técnico, com preparadores físicos, né? Até uma fisioterapeuta também, que a gente conversa, troca ideias, né? Já tenho algumas coisas anotadas, sem dúvida nenhuma. Já posso treinar, né? Peguei a minha licença na AFA, né? Licença Pro da AFA, que a gente fez online, então já posso treinar qualquer equipe no mundo, né? Então, enfim, estamos aprendendo, graças a Deus, como eu falei, né? Estou com o Diniz, cara, que é a comissão técnica dele, que eu aprendo todos os dias, mas também aprendo no campo também, com os meus companheiros também, todo dia é um aprendizado diferente, né? E se Deus quiser, quando terminar essa história como atleta profissional, começar uma história importante e fazer diferença também na geração como treinador. Eu acho que muitas pessoas estão dando uma de politicamente correto por causa do ataque que vem pós as entrevistas, pós posicionamento. Eu me posicionei politicamente e fui atacado, porque eu me posicionei politicamente. Então, se nós não nos posicionarmos a favor ou que venha de encontro do que a grande mídia ou as pessoas que falam vem de encontro com o que as pessoas pensam, aí você é execrado, aí você é atacado. Então acho que as pessoas deixam de se posicionar por causa disso. Né? Eu acabou o jogo, eu me posiciono, de repente, aí é chororô. Então eu me posicionei, é chororô. Ah, mas aí eu não me posicionei. Ah, então falta gente que se posiciona. Eu me posicionei politicamente. Ah, mas como é que pode, não sei o quê. Não posiciona, mas aí... Então, quer dizer, eu acho que muito disso também vem porque as pessoas não querem ser atacadas, sabe? Assim, e preferem não se posicionar. Eu, como, né, eu já, normal, já acostumei já do ataque, eu me posiciono, não deixo de me posicionar, né? Tenho os meus ideais, entendo o que é certo, né? Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar. Eu sou muito, não cobrado, né? Porque não é cobrança. Mas as pessoas vêm muito falando, você é falso cristão, isso, aquilo, você arruma confusão dentro de campo, né? E agora vem falar de Bíblia. As pessoas não entendem que é meu trabalho, né? E na própria Bíblia, você pega o Antigo Testamento, se você fizer assim na Bíblia, no Antigo Testamento, sai sangue, né? Você tem vários grandes nomes bíblicos, né? Que foram guerreiros, pô. Os caras lutavam, meu irmão, sabe? Então, assim, então existe sim intolerância. Eu vi agora um menino que eu vi uma notícia que saiu que acho que ele Nova Iguaçu, assim, cara, o Deus deixou para nós aqui o livre-arbítrio, né? Então é o livre-arbítrio, cada um decide aquilo que quer, pô. Então por que eu respeito todas as religiões? Porque eu exijo que respeite a minha religião. Então, assim, se eu tiver que jogar com alguém que é totalmente avesso à minha religião ou ao meu posicionamento político, eu não vejo problema nenhum. Porque é a decisão dele. Eu vou respeitar, não vou deixar de conversar. Inclusive, eu tenho amigos, né, que são totalmente avessos àquilo que eu penso politicamente. E são meus amigos. Porque eu tenho um nome tatuado no peito. E acabou, a gente não fala sobre. O meu contato aqui no Palmeiras é um tal de Felipe Melo, quem conhece ele? Como é que funciona isso em vestiário, assim, às vezes, de discutir, que você votou em alguém, no Bolsonaro, o outro votou no Lula, como é que funciona isso no ambiente interno? Não tem política, não tem política. Não tem por que falar de política. A gente fala de futebol, fala de outras coisas assim, mas não tem por que falar de política, né? Ali a gente fala
de futebol, a gente fala de outra... Já falamos de outras coisas também, mas nunca entramos no papo de política porque não vem ao caso política, né? Então, assim, não sei porquê, nunca falamos de política. De fato, nunca falamos de política ali. Esse último 9 está expulso, Felipe Melo. Felipe Melo está expulso. Felipe Melo está expulso, ele já tinha sido substituído, vai expulso do banco de reservas. Os jogadores do Fluminense, gente, estão transtornados. Eu acho que toda ação tem uma reação, né? E é isso que eu levo para minha vida e até espiritual, né? Eu penso que Deus é um Deus que reage às nossas ações, né? Então, muitas vezes, a gente sai de cabeça quente porque é muito fácil, né? E aí eu falo, para quem comenta, quem fala de futebol, é muito fácil falar no ar-condicionado. Difícil é sair do campo com milhares e milhares de pessoas ali te xingando, né? Faltando respeito com você e infelizmente, hoje em dia até mais, né? Eles não faltam respeito somente com você, eles xingam a sua família, né? E às vezes, uma hora ou outra, você acaba reagindo, né? Mas isso não quer dizer também que você odeia fulano ou cicrano, que você falta respeito com o clube, né? Muitas vezes é uma reação para uma pessoa que faltou respeito com você. Guardiola só não quis falar sobre a reportagem do jornal inglês The Telegraph, que afirma em tom irônico que alguns jogadores veteranos do Fluminense poderiam estar jogando partidas beneficentes com ex-jogadores do lado tricolor. Ao contrário, o assunto rendeu. As redes sociais, ela veio, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Já foi muito difícil para eu acompanhar as redes sociais, né? Já tive momentos aí que absorvi certas coisas aí que não era para ter absorvido, né? Hoje não. Hoje eu acompanho, eu não fico ligado em tudo que acontece, né? Mas é claro que às vezes as coisas chegam para mim, né? Mas de fato eu cago em onda para muitas coisas que acontecem que antigamente não. A gente vê hoje em dia, infelizmente, pessoas que estão batendo palma por Hamas, que é um grupo terrorista que estuprou crianças, matou anciãos, né? Aí eu posto a bandeira de Israel no meu Instagram e eu sou massacrado. Ah, então você é contra a Palestina? Não, eu não sou contra a Palestina, eu sou contra o Hamas. A Palestina livre, sem problema. Ó, a Palestina, oro pela Palestina, porque tem muito inocente, tem muito cidadão de bem lá, mas o Hamas é um grupo terrorista que fez pior com criança, com mulheres. Eu não dou brecha, né? Assim, eu sou o primeiro... A primeira coisa, assim, quando o meu time não tá tão bem, né? Eu mesmo não tenho vontade de sair na rua, né? Eu prefiro ficar dentro de casa, eu fico com vergonha, eu fico vendo jogos, fico vendo o que a gente pode melhorar, né? Mas é errado, né? Porque nós somos profissionais, somos seres humanos, né? A gente pode ganhar, pode perder. E a gente não poder sair na rua com medo do que vai acontecer. Eu não saio na rua não por medo, não saio pra rua porque eu não tenho vontade de sair pra rua mesmo. Mas eu já vi colegas, né, saírem pra rua e serem confrontados, né? É o que eu falo, até acontecer uma tragédia. Nós estamos criando situações que só depois de acontecer uma tragédia, as pessoas vão ver, opa, quase aconteceu uma tragédia agora lá em Recife, né? O pessoal do Fortaleza estava em Recife, foi jogar, o pessoal do esporte, quase aconteceu uma tragédia. Então a gente vai esperar acontecer uma tragédia para a gente tomar as medidas preventivas. Infelizmente, e aqui também, né, tenho visto hoje algumas pessoas estão dublando o que a gente fala, né? Para o externo isso pode ser lindo, né? Mas para nós jogadores isso é horrível, horrível, né? Acho que tinham que parar quem fica dublando, tinha que parar isso aí, porque dentro de campo são duas equipes que estão trazendo dias e dias de trabalho, né? Representando milhares de torcedores. E não tem meu amor, flores. Ali é um querendo vencer o outro. E, de fato, vão ter algumas coisas que acontecem dentro de campo, algumas palavras, algumas frases que a gente fala dentro de campo, que é dentro de campo, não podem trazer para fora de campo. Então eu acho até feio ganharem dinheiro dublando aquilo que a gente fala. Porque daqui a pouco a gente vai jogar com algo na boca pra gente não falar, porque você imagina.
Né? Eu, por exemplo, sou cristão. E muitas vezes eu erro porque eu falo algum palavrão. E falo. Dentro de campo, às vezes eu falo palavrão. Né? Tento me conter, né? Mas acontece. Às vezes eu falo algumas coisas dentro de campo, né? Que não pode sair fora de campo. Nada de racismo, nada de homofobia, nada disso. Né? Mas a gente fala algumas coisas de campo. Às vezes eu escuto algumas coisas dentro de campo também, né? E que fica dentro de campo. E saiu dentro de campo, existe o respeito. Mas que dentro de campo são duas equipes que uma quer vencer a outra. Pô. Você imagina. Então, assim, acaba que fica inibindo. Né? Daqui a pouco já temos câmeras para tudo que é coisa. Daqui a pouco vão inibir a gente também de falar, né? O capitão da seleção brasileira no jogo de hoje, o lateral Danilo, foi o primeiro a falar sobre os casos dos ex-companheiros Robinho e Daniel Alves. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, e entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. Olha, primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema, né? Eu vi mas por que fulano não fala? Por que ciclano não fala? Não fala porque não é obrigado a falar, né? Mas eu não vejo problema nenhum em falar. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade e se tivesse feito com a minha filha, eu acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês, né? Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado, né? E nesse caso, como são pessoas, por exemplo, o Daniel Alves foi basicamente criado na seleção brasileira comigo. Eu fui acostumado fui, né, a estar na seleção brasileira desde a base com o Daniel Alves. Jogamos Copa do Mundo juntos. Então vem como uma bomba. Falei, ué, gente, mas tem que pagar pelo que fez, né? Se foram condenados, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para hoje, para não fazerem. Isso é muito sério, esse assunto é muito sério. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar. Né? E depois que pagar a pena e sair, tem que ser isso aí. Tem que ser... Não, como jogador de futebol não vai dar para eles jogarem mais. Mas que seja... Não podem fechar as portas para eles também. Porque pagou. Pela lei dos homens foi pago. Né? Mas tem que pagar. Eu acho, inclusive, pouco. Daniel Alves já saiu da cadeia, né? Acho, inclusive, pouco para alguém que fez isso com uma mulher. Você imagina o sentimento da menina, que é filha, e os pais, né? Então, assim, eu acho que não... A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como que passar a mão na cabeça de ninguém, né? Mas nós temos, sim... o dever, né, de educar os nossos filhos, que isso também é muita questão de educação, de educar os nossos filhos, né, as nossas filhas, né, para que isso não aconteça. Bom, desde que já nasci com a bola, né, nos pés, né. Meu pai é apaixonado por futebol e eu nasci em Barra Mansa, né, assim, nasci na clínica em Barra Mansa e vim para Volta Redonda, mas até os meus 8, 9 anos de idade, basicamente eu passei ali em Volta Redonda, né? Cidade que eu tenho muito carinho, né? Meus pais moram lá ainda, não largam Volta Redonda por nada, mas eu basicamente cresci no Rio de Janeiro, né? Vim para o Flamengo muito cedo, né? Quando eu cheguei no Flamengo com 8, 9 anos de idade, né? Muito cedo, então eu tive que deixar um pouco... abdicar de certas coisas, né, para tentar me tornar atleta de futebol. Então era muita correria, porque eu acordava muito cedo, ia para a escola, da escola era a época que meu pai pegava e eu ia comendo marmita no carro, né? Eu dava marmita pro meu pai, minha mãe deixava tudo prontinho, depois eu comia minha marmita, ia pro Flamengo treinar, do Flamengo eu ia para Gragoatá, lá em Niterói, né, atravessava a ponte para ir treinar, porque eu ganhava para jogar ali no Tio Sam, e voltava, chegava em casa 1, 2 horas da manhã, né? Então era uma correria louca, era de fato muito sacrificante, né? E eu lembro quantas vezes o meu pai, ele entrava a meio-dia, era de meio-dia às 6, ele entrava meio-dia e fazia serão.
Ao invés de ficar meio-dia às 6, ele dobrava, saía meia-noite, 6 horas da manhã, porque ele virava à noite para poder ter um pouco mais de dinheiro. E aqueles serões que ele fazia, ele combinava com os outros amigos, trabalhava para os outros amigos para poder me levar para o treino, né? Então, por isso que muitas vezes, assim, meu pai falava assim, olha, fica olhando para mim que eu tô com muito sono. Fica olhando para mim, eu ficava olhando. Ele fechava e falou, pai, vamos parar. Muitas vezes eu ia dando comida na boca do meu pai, né? Então, assim, meu pai, ele, assim, quando dava meu pai me levar, a minha mãe, eu ia de ônibus com a minha mãe, porque eu era muito novinho, então não tinha como, né? Até chegar aos 10, 11 anos, que aí eu já andava de ônibus sozinho para tudo que era, mas 8 anos de idade não tinha como, né? 9 anos de idade não tinha como. Então os meus pais, eles se sacrificaram muito para que eu pudesse me tornar um grande atleta, não só a mim, né? Os meus irmãos hoje moram nos Estados Unidos, né? E têm uma boa vida, graças a Deus, né? São pessoas de caráter, muito porque o meu pai e minha mãe, eles de fato souberam nos educar. Eu sou um apaixonado pelo futebol, sou um amante do futebol. Não porque eu jogo futebol, mas eu assisto o jogo, eu jogo futebol manager, jogo o UFC, né, que era o FIFA, né? Então eu gosto de futebol, né? Quando eu falo de futebol, eu falo com propriedade de alguém que joga, mas conhece também e que ama. E esse amor vem desde pequeno. É um amor que passou do meu pai para mim. É um amor que foi passado de pai para filho. Meu pai não tinha as pretensões de se tornar um atleta de futebol, mas na conversa que eu tive, em inúmeras conversas que eu tive com meu pai, ele teve que deixar o sonho de jogar futebol para ir para a escola técnica em Volta Redonda. E eu tive que deixar basicamente a escola para me tornar um atleta profissional, assim, não tinha como pensar em estudar e jogar futebol. Não, olha o tempo assim, eu vejo de que fato valeu a pena, né? Tem valido a pena, né? Quando eu faço questão de vir aqui sempre, olhar a história, né? Profetizar com outras conquistas que estão por vir, né? Mas eu vejo que valeu a pena. Tudo que passei, quando a gente começou o papo aqui falando ali da dificuldade que era, do sofrimento que era, e a gente vê tudo isso aqui e fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. E é o que eu passo para os meus filhos, né? Vocês estão agora no momento de plantar, de semear, né? E quando eu mostro tudo isso aqui para eles, eu falo assim, vale a pena, a lei da semeadura não falha, né? E eu continuo semeando.